irmãos, Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículos 21 e 22. Depois nós estaremos lendo em Salmos 121, versículos 1 e 2. Mateus 21, 22 diz assim: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: erga-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Vamos lá para Salmos 121, versículos 1 e 2. Salmo de número 121, versículos 1 e 2. Que ele diz assim: elevo os olhos para o monte, ou para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Amém? Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Bom, muitas das vezes já foi ensinado aqui pelo nosso pastor Joabe, pela escola bíblica, através da escola bíblica dominical, sobre o dever de orar. O cristão, como cristão, ele tem o dever de orar. Não temos essa exceção de que eu sou mais para pregar a palavra do que para a oração. Você pode não ter um dom a qual seja usado através da oração, porém isso não o isenta de orar como um cristão. Bom, muito se tem falado sobre o dever de orar. E eu estava em casa durante essa semana e pedindo a Deus que me desse uma palavra para trazer hoje aqui ao coração dos irmãos. E me veio sobre o dever da oração. Porém, não somente como o dever da oração, mas sim o poder da oração. Então hoje eu gostaria de falar com os irmãos, de trazer aqui essa palavra que subiu ao meu coração sobre o poder da oração. E como regozijamos-nos com o poder da oração. Muitas das vezes nós falamos, temos que orar, mas eu digo para os irmãos com toda a convicção que a grande maioria das pessoas que oram não são totalmente sinceras nas suas orações. Falam com Deus, sim, orando, mas de uma forma diferente, e aquilo mesmo que está no seu coração, que precisa ser falado, muitas pessoas, às vezes, elas se intimidam, se sentem intimidadas, ou até mesmo envergonhadas, não sei o sentimento que passa, porém, não abrem o seu coração como deveriam abrir. Nós temos os efeitos, o poder da oração, e é necessário a gente entender que o poder da oração, para que uma oração tenha poder, ou venha a surtir efeitos, não existe palavras especiais, não existe posição especial. Eu não tenho que me dedicar a virar mais para a esquerda ou para a direita, porque quando eu viro para a direita, Deus me ouve melhor. Quando eu uso determinados vocabulários, Deus vai me ouvir melhor. O poder da oração não está na forma exatamente como você ora, mas o poder da oração está porque aquele a quem nos ouve é dono de todo o poder. Por isso, o poder da oração.
aquele a qual você entra em contato quando você ora, ele tem todo o poder. Quando nós falamos com ele, com o nosso coração aberto, nós podemos ver, sentir o poder da oração. Através do poder da oração, Deus ele pode curar, Deus ele pode restaurar, Deus ele liberta, ele nos dá força, ele aumenta a nossa comunhão, ou seja, quando estamos orando, nós também aumentamos a nossa comunhão com ele através da nossa oração. Através da nossa oração, ele responde às nossas dúvidas, às nossas perguntas. Ele nos dá a causa, a solução dos nossos problemas. É necessário, e mais uma vez digo, é importante entendermos de que nem sempre Deus vai te dar a resposta que você quer ouvir, mas de que você precisa ouvir. Ele é dono de todo o poder. Muitas das vezes nós oramos esperando uma determinada resposta de Deus e Deus responde totalmente o oposto do que nós esperávamos. E aí as pessoas que não entendem, ou as pessoas que podemos dizer que são um pouco mais fracas na fé, são levadas até a murmurar. Mas quando nós tomamos essa atitude em murmurar ou desanimar, de uma certa forma também não estamos entendendo com quem estamos falando. Porque uma vez que eu entendo que eu estou falando com Deus, o Todo-Poderoso, seja feita a tua vontade. Não é porque eu estou pedindo que Ele vai me dar, mas é segundo a vontade dEle. A base para nós orarmos a Deus e Deus nos responder, nós sabemos que é a fé. Como nós lemos em Mateus, e ele diz que tudo que pedis na oração, crendo, o recebereis. Às vezes, Deus, ele, através da sua misericórdia por nós, ele responde até as nossas orações, mesmo faltando ainda um pouco de fé. Meu irmão, como isso é possível? Mas se a fé é a base, mas Deus, através da sua misericórdia, da sua bondade, Ele conhece a nossa limitação, mas Ele vê a sinceridade em que estamos orando. E talvez até com uma falta de fé, Deus pode responder. E eu pego como base, lá em Atos, no capítulo 12, versículos, deixa eu ver aqui, Atos capítulo 12, quando Pedro está preso e os irmãos estão orando lá na casa, se não me engano, de Maria. Nós vamos confirmar agora. Pedro estava preso, certo? E aí, no versículo 5, diz assim: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E aí nós podemos pular para o versículo, porque aí vai vir um versículo falando que Deus manda o anjo e liberta Pedro da prisão, e ali sai todos com os aguilhões, abre as portas, Pedro consegue sair da prisão. Os irmãos em casa podem ler melhor, mas para ganharmos tempo, eu quero saltar direto para o versículo 15, que diz assim, bom, vamos ler o 12, do 12 ao 15, e considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e orando. Aí, e batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rodê saiu a escutar, e conhecendo a voz de Pedro,
de alegria, não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. Agora vem o que eu quero dizer. Eles disseram, os irmãos que estavam lá, disseram para a menina, tu estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era e diziam, é o seu anjo, não é Pedro, é o anjo. Contextualizando melhor para os irmãos, Pedro foi preso porque Herodes mandou prender Pedro. E não só o prendeu, como botou em aguilhões, ferrolhos, com um monte de soldados, dormindo, tomando conta. E nesse momento a igreja se reuniu, e a igreja orava continuamente pela vida de Pedro. E a Bíblia nos diz, nesse capítulo, os irmãos podem ler com calma em casa, que Deus manda um anjo. E esse anjo, ele abre os aguilhões. E esse anjo, ele abre as portas da prisão. E Pedro, sem entender muita coisa, o anjo fala, só me seguir, só me seguir. E quando passa pela última porta da cadeia, o anjo some e Pedro entende então que era Deus o livrando da prisão e vai para casa correndo de Maria, aonde estavam os irmãos reunidos orando. E aí olha que engraçado, que a igreja orando, os irmãos reunidos orando, para Deus libertar Pedro da prisão, para Deus cuidar da vida de Pedro. Pedro bate na porta. E aí quando a menina vê, e ela percebe que é Pedro que está batendo na porta, é como nos dias de hoje ainda acontece isso, as crianças, quando você está esperando uma visita, minha filha, por exemplo, quando eu estou esperando uma visita, e aí aquela visita tem criança, e aí minha filha está muito ansiosa para essa visita chegar. Quando toca a campainha, ela não abre a porta, ela sai correndo. E ela fala, chegou, tá filha, então abre a porta, né? Ainda hoje tem esse comportamento, chegou, tá filha, calma, abre a porta então. Mas você abre lá. E assim foi a menina, quando percebeu que era Pedro. A menina chegou à porta e viu que era Pedro, ouviu e deduziu pelo som da voz, é Pedro. E foi lá. Falava, olha, Pedro está na porta, Pedro está na porta. Você está fora de estima. É o anjo dele que está ali, não é Pedro. E a Bíblia diz que Pedro insistia batendo na porta para que eles abrissem rápido, para que ninguém o visse entrando ali. E aí eu vejo o quê? A falta de fé. Os irmãos estavam orando, pedindo o quê? Deus que protegesse a Pedro, orando continuamente, como a gente leu. Eles orando fervorosamente, pedindo e clamando, pedindo pela vida de Pedro, para Deus guardar, para Jesus proteger. Pedro bate na porta, não é Pedro, não pode ser Pedro. Se assustaram. Mesmo a gente com um pouco de falta de fé, Deus, através da sua misericórdia, sim, Ele pode responder às nossas orações. A oração, ela tem poder. E a gente pode ver, como já foi muito usado aqui, a oração do Pai Nosso como base do que deve se conter numa oração. Na oração do que Jesus dá como exemplo, a oração do Pai Nosso, nós temos nessa oração confissão, nós temos nessa oração adoração, nós temos comunhão, gratidão, petição pessoal e intercessão pelos outros. Vamos ler lá? Mateus capítulo 6, versículo 9 a 13. Mateus capítulo 6, versículos 9, 10, 11, 12 e 13. Jesus ensinando: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Reconhecimento da grandeza de Deus, adoração.
venha o teu reino. Aí ele fala, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Submissão, seja feita a tua vontade. Ele reconheceu a grandeza de Deus, adoração a Deus, submissão à vontade de Deus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, a petição pessoal. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Perdoa-nos as nossas dívidas. Ou seja, purificação, pedido de perdão, rendição diante de Deus. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Relação um com os outros. O exemplo base da oração do Pai Nosso é rica em informação do que deve se conter numa oração. E aí ele diz assim, no 13, e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Livra-nos, pede proteção. Então nós temos, resumidamente falando, eu falei, vou repetir, confissão, adoração, comunhão, gratidão, petição pessoal e também intercessão pelos outros. A base, a oração base que Jesus nos dá, deve se conter numa oração. Meu irmão, eu entendi que deve se conter tudo isso numa oração. Isso eu já aprendi desde criança. Eu frequento a escola bíblica dominical e eu sei que tudo isso deve se conter numa oração. Porém, eu estava vendo no dicionário da Bíblia Almeida, se não me engano, eu acho que era esse o nome, e ele faz ele dá uma interpretação da palavra oração da seguinte forma: uma aproximação da pessoa a Deus por meio de palavras ou de pensamentos, seja em particular ou publicamente. Veja bem, uma aproximação da pessoa a Deus. Quando nós oramos, nós nos aproximamos de Deus. Quando nós oramos, nós entramos em contato com Deus. Porém, meu irmão, eu já sei, quando eu vou orar, eu começo orando a Deus, ou adorando, eu começo orando a Deus, reconhecendo a sua grandeza, peço perdão pelos meus pecados, peço pela minha vida, faço a intercessão pelos irmãos, mas mesmo assim, eu não sei, minha vida, minha oração parece que não surte efeito, parece que Deus não está ouvindo. E aí entra a nossa mensagem de hoje. A Bíblia, como já foi ensinado aqui, em uma das lições, agora eu não vou lembrar exatamente qual, mas foi falado pelo presbítero Diego, que existem muitos conselhos que nós temos que dar, por exemplo, para os nossos filhos, e entre outros, que não está explicitamente escrito em um capítulo, uma regra, um manual, no livro tal, no capítulo tal, vai estar exatamente escrito sobre o que precisamos fazer para nos regozijar do poder da oração. Para que a oração tenha efeito, não basta somente ter essa ordem, seguir esse modelo de adoração, de petição, intercessão. Não basta só isso. Nós precisamos viver, precisamos mudar algumas coisas em nossa vida para que quando nós orarmos, Deus venha responder a nossa oração. Lembrando, como disse no início, nem sempre Deus vai te responder aquilo que você quer ouvir, mas Deus vai te responder o que você precisa ouvir.
segundo a sua vontade. Nós precisamos ter certos comportamentos práticos que eu separei dentro dessa base da oração modelo de Jesus Cristo, que nós devemos viver, nós devemos mudar em nós, antes de mesmo dobrarmos os nossos joelhos e querer então seguir um modelo de oração e ali abrir o seu coração, como você se sente mais à vontade quando você ora. E eu separei da seguinte forma: purificação. Meu irmão, não estou entendendo. Eu preciso me purificar? Sim, você precisa se purificar. Nós podemos ler em Salmos 66, versículo 18. Salmo 66, versículo 18. Que ele diz assim: se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Vou repetir para os irmãos: se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Purificação. O que eu quero dizer? O que o salmista está nos falando dentro do nosso contexto? Eu peço muito a Deus: Deus, me ajuda, Deus, me liberta, me purifica, não deixa eu cometer os mesmos erros. Mas eu mesmo não paro de atender à iniquidade no meu próprio coração. Muitas das vezes sobe ao meu coração prazeres, desejos, coisas irrelevantes desse mundo, e eu atendo o desejo do meu coração. Na relação, como o salmista está falando, a iniquidade no meu coração. Sabe quando Jesus fala assim: quem quiser vir após mim, ou pós mim, negue-se a si mesmo. Não atenda à iniquidade no seu coração. Nós, quando nascemos, nós já nascemos no pecado. O mundo jaz no maligno. Nós, quando nascemos, nós já nascemos pecadores. E a tendência por vivermos nesse mundo é de sermos contaminados. Porém, somos hoje pecadores arrependidos. Reconhecemos o sacrifício de Cristo por nós. E pedimos perdão, e Ele nos perdoa. Porém, as tentações diárias nos vêm todos os dias. Desejos irrelevantes, pensamentos irrelevantes, desânimos. Porque, como foi dito já na escola bíblica dominical, às vezes vir ao culto não é sua prioridade. Às vezes vir ao culto é porque existe tempo. Porque no seu cronograma diário, vir ao culto é só como se fosse uma tarefa extra. Porque no seu cronograma diário, na sua rotina diária, vir ao culto não está incluso. Ou seja, o seu coração está cheio de outras coisas paralelas, que muitas das vezes pode ser a grande parte que nem sequer agrada a Deus. Coisas irrelevantes. A pessoa, ela tem que abrir mão dos prazeres, de muitos prazeres que sobem ao coração, para então ser purificado. Não vamos atender à iniquidade no nosso coração, mas pedir perdão, repreender, lutar contra ela. Amém? A base, como eu disse, fé. Eu não preciso falar muito sobre esse capítulo 11 de Hebreus, porque se trata, todos os irmãos já conhecem, sobre a galeria dos heróis da fé. E é muito simples a gente falar abaixo, você tem que ter fé. Você tem que orar com fé. Amém? Mas e você vive com fé? Como eu digo, não basta eu dobrar o meu joelho, cheguei em casa, eu não estou bem, eu estou triste, estou decepcionado, mas eu tenho fé que se eu orar a Deus, Ele vai me responder. Amém?
Só que, se eu não vivo com fé, fé no quê? Nas palavras de Jesus. Fé de que Ele virá nos buscar. Fé de que Ele nos observa. Fé de que a aprovação está vindo, mas faz parte da nossa vida nesse mundo e Ele nos prometeu a vida eterna. A minha fé também tem que ser vivida. Não é somente dobrar o seu joelho e falar eu tenho fé para pedir a Deus, mas e para andar com Deus? Você tem fé no seu dia a dia? Você acredita? Muitas das vezes nós fazemos planejamentos para o futuro e entregamos na mão de Deus em parte, porque o nosso coração fica aflito, se vai dar certo, se não vai dar certo, e acabamos esquecendo de viver o presente. Muitos ficam doentes antecipadamente. Muitos perdem noites de sono antecipadamente, porque planejaram o que é certo, tem que haver um planejamento na sua vida. Porém, calma, tenha fé, viva um dia de cada vez. Até chegar no dia em que você planejou, muitas variáveis podem acontecer. E só Deus sabe se o que você planejou é realmente o que Ele quer que aconteça. Eu tenho que viver com fé e não somente ter fé na minha oração. Terceiro ponto, vida em união com Cristo. Esse eu gostaria de ler. Meu irmão, como assim vida em união com Cristo? Eu venho à igreja, eu oro, eu estou sempre aqui na escola bíblica dominical. Vamos ver o que é uma vida em união com Cristo. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7. Aonde está a nossa união com Cristo? Que diz assim: se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Vida em união com Cristo. Vou repetir esse versículo para ver se os irmãos ainda entendem ainda melhor. O ponto-chave desse versículo: se vós estiveres em mim. E aí o que ele fala? Lê para mim. E as minhas palavras estiverem em vós. Então, eu posso pedir tudo o que eu quiser, mas se a palavra dele estiver em mim. Como eu disse sobre o dever de orar, nós não podemos dizer, eu sou só do ministério, é como se o presbítero Diego falasse, não, eu só sou do ministério de ensino, então eu não preciso orar, porque meu chamado é só para ensinar. Como cristão, todos nós temos que orar, ponto. Porém, como eu estou falando de uma vida prática, de uma vida onde eu pratico tais coisas, não basta eu também ser somente da oração. Falar, não, Deus me chamou, meu ministério é orar. Sempre quando eu oro, Deus abençoa, porque Deus me chamou para a oração. Veja bem, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, temos que ler a Bíblia. Temos que estudar a Bíblia. Se você é aquele crente que gosta de orar, mas não gosta de ler Bíblia, tem alguma coisa de errado. Meu irmão, mas e aquelas pessoas que não sabem ler? Elas sabem ouvir. E eu conheço muitas pessoas que não sabem ler, que sabem melhor versículos de cor da Bíblia do que eu, que sei ler e leio e não lembro nem aonde está escrito. Então não justifica. Quando ele diz, as minhas palavras estiverem em vós, seja você ouvinte, seja você o leitor, mas não basta ser somente ouvinte ou leitor, mas viver a palavra, obedecer a palavra. Vou bater sempre nesse ponto, não adianta a gente querer orar se eu não obedeço a palavra. Não adianta eu querer pedir a Deus,
para que me limpe, que me proteja, me guarde, mas eu estou todo dia botando a minha vida a risco em tentação. É como se fosse aquele irmão ou irmã que vem à igreja de vez em quando, aí chega aqui e fala: Deus, me proteja, me guarde, me livra. Aí de noite sai e vai com uma balada. Aí de noite sai e vai para não sei para onde. Cadê as palavras dele em voz? Temos que viver a palavra, temos que obedecer a palavra. Como eu falei da oração do Pai Nosso, sobre a vontade de Deus, que na oração modelo ele diz: seja feita a tua vontade, eu repito agora também, como prática nós temos que nos submeter à vontade de Deus. Veja que Jesus Cristo, no Getsemane, quando orava, ele pede a Deus para que passasse dele o cálice da cruz, que pudesse passar. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Que cálice? O sofrimento da cruz. Mas aí ele diz assim: mas seja feita a tua vontade e não a minha. Se Jesus, sendo Jesus, o Cristo, se submeteu à vontade do Pai, quem somos nós para querer discutir alguma coisa? Veja que Jesus falou em oração: seja feita a tua vontade, mas estava sendo na prática, porque ele iria passar por aquilo. Muitas das vezes Deus fala contigo: não faça isso. E aí ele fala através da palavra, ele fala através de um testemunho, ele te mostra através de um sonho, através de uma conversa, e aquilo arde no seu coração, que você não pode tomar tal atitude. E aí você ignora aquilo. Não, porque está em mim, eu quero fazer isso. Deus está vendo. Deus está vendo e está te falando, não faz. E muitas das vezes a gente quer insistir nos nossos, nas nossas intenções, nos nossos planejamentos. Muitas das vezes a Bíblia, que é a maior profecia revelada hoje, está te falando: olha, se você se comporta de tal maneira, Deus não se agrada. E aí você fala: não, isso aqui, você procura justificativas para justificar a tal posicionamento do seu comportamento, tal atitude do seu comportamento. Ah, porque a Bíblia falou isso, foi para fulano, foi para ciclano, porque hoje é diferente. Submissão à vontade de Deus. Nós devemos nos submeter à vontade de Deus. Temos que ter a sensibilidade no espírito para saber o que é ou o que não é. Precisamos meditar na Bíblia, e aí nós teremos como base nossa conduta, o que eu devo ou não fazer. Foi ensinado aqui na escola bíblica dominical, nas lições anteriores, de que mesmo com toda a teologia, se mesmo assim você ainda não conseguiu entender, a única solução é dobrar o seu joelho e orar. Se você não consegue entender a vontade de Deus na sua vida, dobre o seu joelho e vá orar. Vá pedir a Deus para que te mostre. Mas também não feche o seu coração, porque às vezes Deus pode te mostrar algo que você não vai gostar. Então, cuidado com o que você pede a Deus. As pessoas tratam a oração como: eu estou falando com Deus, Deus conhece meu coração, porque Jesus é bom, que Jesus é amor, que Deus é amor. Cuidado com o que você pede a Deus. Você vai ter que dar conta do que você está pedindo a Deus. Naquele grande dia, será apresentado diante de ti. Mas Deus, eu não consegui. Mas não conseguiu, mas tal dia você orou e me pediu, eu te dei graças e você não fez. Cuidado com o que você pede a Deus. Tudo que nós fazemos ou pensamos em pedir tem que ser para que o nome dele seja glorificado. Vamos ler aqui em João 14, versículos 13 e 14, que diz assim:
E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa no meu nome, eu o farei. Vou ler de novo. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei. Para quê? Para que o Pai seja glorificado no Filho. Ou seja, se o Pai não for ser glorificado, ele não vai fazer. Por que o Diego ele deu até um exemplo aqui. Por que eu vou pedir um carro? É para que o nome de Deus seja glorificado através desse carro na minha vida? Não. Deus pode te dar? Eu não posso te afirmar, porque isso é Ele e você. Mas diante do que a Bíblia me afirma, se o que eu peço a Deus não é, em nenhum momento, para que o nome dele seja glorificado, dificilmente será atendido. Meu irmão, mas às vezes eu estou com uma causa muito na justiça, não tem nada a ver glorificar. As outras pessoas podem não glorificar, mas em você pode. Você vai testificar que foi Deus que fez? Através desse teu testemunho, você vai se empenhar a falar, glorificando e exaltando o nome do Senhor e reconhecendo que foi Ele quem te ajudou? Deus conhece o teu coração. Você pode mentir, você pode disfarçar para mim, para o Diego, para o Vinícius, para os demais irmãos. Mas Deus conhece o real desejo do seu coração. É para se ensoberbecer, para se engrandecer ou para exaltar ao nome do Senhor? Nós temos que ter uma vida dirigida, guiada pelo Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, versículo 25. O apóstolo Paulo ele nos fala dessa forma: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. O apóstolo parece ser redundante, mas o apóstolo Paulo, ele está deixando bem claro aqui, olha, se você está aqui falando que está cheio do Espírito Santo, por que a tua vida lá fora não condiz com nada do que você é aqui dentro? Se você diz que vive no Espírito, ou cheio do Espírito, como é que você não anda no Espírito? Eu não posso chegar aqui dentro da igreja, porque estou dentro da igreja, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Deus, encha-me com o seu Espírito, em nome de Jesus, encha com o seu Espírito. Mas o meu comportamento lá fora, o Espírito Santo está bem longe de me guiar. Quando eu ando, quando eu me comporto, as decisões que eu tomo, dentro de todos os outros parâmetros que a gente já apresentou, o Espírito Santo é a última pessoa quem está me ajudando. Mas aqui dentro eu quero ser cheio do Espírito. E aí o apóstolo Paulo fala, se vivemos no Espírito, aí eu implemento. Se vivemos no Espírito aqui dentro da igreja, sentimos a presença de Deus, glorificamos, nos alegramos, então também vamos andar no Espírito lá fora. A sua vida deve ser uma referência de que você é um cristão, de que você é uma cristã. Espírito de perdão. Nós falamos na oração do Pai Nosso. Mateus capítulo 6, versículo 12. Como nós perdoamos aos nossos devedores. E esse eu já quero emendar com o último ponto. Eu estou adiantando porque as horas já se passaram. Espírito de perdão e também relacionamento com as pessoas. Eu ter um espírito de perdão, não só na minha oração, dizer que, não, Deus, eu perdoo o fulano, Deus. Por isso, Pai, me dê capacidade para continuar perdoando. Deus está vendo teu coração. Deus sabe que tu está perdoando mesmo ou não. Você quer mentir para quem? Quem eu quero enganar? Se eu dobro o joelho, falo com Deus, apresento que eu tenho agora, que eu estou com um espírito de perdão, eu sou sensível a perdoar, mas eu não consigo olhar para a cara de fulano, de ciclano, porque meu coração queima de ódio.
E aí entra o relacionamento com as pessoas. Põe lá Tiago 5,16. E aí entra o relacionamento com as pessoas. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Dentro desses princípios, para que uma oração seja atendida, eu quero resumir tudo. Para que uma oração seja atendida, não basta conter na minha oração tais parâmetros. Eu tenho que viver tais parâmetros. Meu irmão, mas eu tenho muita raiva no meu coração. Então, esse relacionamento com as pessoas eu não consigo. Então, esse é o segredo de que nós temos que olhar para esses pontos na nossa vida e então pedir a Deus que nos ajude a melhorar. E quando nós buscamos nos aperfeiçoar, melhorar diante de Deus, automaticamente, segundo a sua palavra, conforme nós estamos lendo, Ele atenderá o desejo do seu coração, segundo a sua vontade. Então, não adianta eu dobrar o meu joelho e fazer aqui uma oração muito bonita, toda certinha, onde eu adoro, onde eu reconheço, onde eu exalto, onde eu faço todos os tipos de petição, mas a minha vida não condiz com o que eu estou orando. Eu tenho que mudar a minha vida. Vou falar e vou repetir, já falei e vou repetir, a oração ela é muito séria, é importante. Nós como igreja, nós temos que orar. Você como cristão, você ora na sua casa, você ora quando você trabalha, você ora, mas como igreja, nós não estamos orando. Precisamos voltar a orar aqui na igreja. E quando você ora, você se analisa. É como o apóstolo Paulo fala aos Coríntios: analise ao homem a si mesmo. Então, tudo que eu quero pedir a Deus, eu olho para mim mesmo e vejo o que está faltando em mim. E quando eu vejo o que está faltando em mim, eu apresento a Deus. Quando eu disse lá no início da mensagem que muitos não são sinceros com Deus, é porque, por exemplo, muitas das vezes meu coração está apertado com o Diego. E não aguento olhar para o Diego, mas eu quero orar, eu quero dobrar meu joelho e pedir a Deus que abençoe a igreja. Como que eu vou fazer isso se meu coração está fechado? Como que Deus vai responder a minha oração se eu não vivo o que eu estou pedindo? Eu tenho que primeiro me consertar com Ele, confessar as vossas culpas uns aos outros. Presbítero Diego, olha, aquele dia você falou, você fez, você se comportou dessa maneira, meu coração, eu estou com uma raiva que eu não consigo me livrar, mas eu preciso que você saiba disso. Sabe, quando a gente quer orar e a gente quer apresentar alguma coisa a Deus, só que a gente fica escolhendo palavras. E muitas das vezes a gente não consegue chegar aonde realmente a gente quer falar. Porém, eu aconselho os irmãos, quando você for orar, fale com Deus, através do Espírito Santo, como se você estivesse conversando com alguém fisicamente. Quando você senta na frente de um psicólogo, você não tem que abrir o seu coração, você não tem que falar, você não tem que contar aquelas coisas que estão presas lá dentro. Por que não também falar com o Espírito Santo? Por que não também abrir o seu coração? Aquele que te ouve tem todo o poder no céu e na terra. Muitas das vezes queremos orar, mas não abrimos realmente o nosso coração. Talvez porque eu sei que quando eu me examino, eu sei que o que eu vou pedir eu também estou em falta. E aí, por questão de orgulho, não, isso aqui para mim não é só para ele. E eu não consigo, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, eu não sei se isso passa com você, mas toda vez que tu for orar, abre o seu coração,
Como eu disse, não precisa de palavras especiais, não precisa de posição especial. É necessário entendermos que quando nós estamos de pé, com as mãos erguidas, isso simboliza prontidão. Deus, eis-me aqui, estou pronto. Quando eu dobro os meus joelhos, é uma posição de rendição, eu estou rendido. O que é a primeira coisa que um policial fala para um bandido? Levante as mãos. Estou rendido. Fica de joelho. Cabeça baixa. Quando eu dobro o meu joelho e abaixo, curvo minha cabeça diante de Deus, eu estou rendido. Deus, eu não sou nada, me perdoe. É necessário entendermos. Porém, não é isso que vai fazer com que a oração tenha poder. Mas sim a forma como você abre o seu coração. Existem orações que, se nós formos fazer aqui em grupo, é óbvio que existem coisas que você não vai falar em voz alta, porque não convém as pessoas escutarem o que você está pedindo a Deus. Veja que Jesus, quando ele está instruindo em relação aos fariseus, que eram hipócritas, que queriam ir para as esquinas, que queriam se parecer santos, então eles oravam nas esquinas, levantavam os braços e tudo, eles queriam aparecer. E aí Jesus fala assim, tu, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Mas não que isso seja uma regra, mas porque o contexto diz dos fariseus, que eram hipócritas, que queriam orar no meio de todo mundo para parecer santarrão. Quando nós estivermos orando aqui, nós vamos tirar um período de oração de joelho, 10 minutos de oração de joelho. Abra o seu coração, fale com Deus. Apresenta a tua casa, a tua família, o teu marido, a tua esposa, os teus filhos. O culto cristão começa dentro do nosso lar. A comunhão dentro do nosso lar. De nada adianta a gente vir à igreja, eu vir aqui à frente, se com a minha esposa na minha casa eu vivo um pé de guerra. Meu irmão, mas se eu orar em casa e meu marido ou a minha esposa escutar, ele vai se incomodar. Então ora aqui na igreja. Você está aqui. Apresenta a tua causa a Deus. Tinha um casal de irmãos, amigo nosso lá, já faleceram, e ele orava de madrugada. E ele conta que orando de madrugada, ele estava incomodando a esposa era cristã também, evangélica, só que tinha que acordar cedo para trabalhar e tal. E ele achou uma solução para orar. Ele ia para o banheiro. Ele entrava no banheiro, fechava a porta, dobrava o joelho lá na boca do vaso e ficava orando. E não incomodava ninguém. Então, a palavra que eu deixo para a nossa meditação hoje: regozijar com o poder da oração. Não basta somente falarmos em nossa oração, mas nós devemos viver o que nós pedimos. Se eu não consigo viver tudo que eu peço, então eu vou me analisar e vou apresentar a Deus os meus pontos. Deus, eu preciso melhorar. Deus, eu quero melhorar. Nesse ponto, eu preciso mais disso, eu preciso disso. E você reconhecer. E quando eu reconheço, aí entra no nosso primeiro ponto que a gente falou sobre a purificação. Eu tenho que me abster de tais coisas e me esforçar para ter uma vida reta. Amém?